e mostramos que realmente os setores produtivos precisam se organizar neste país. Daí a pouco, eles começaram a ver a força da organização dos setores produtivos. E eles ficaram incomodados conosco, porque não queriam aquilo. Queriam sempre ter a classe produtora rural como o bode expiatório de tudo, sem mostrar que ela, sem dúvida nenhuma, tem sido o grande sustentáculo deste país. Mas a partir daí, nós avançamos ainda mais. Nós fomos vitoriosos em vários embates na Assembleia Nacional Constituinte. E nessa hora, eu realmente tive que pagar caro. Por quê? Porque eles viram que realmente não íamos parar ali, que nós íamos galgar cargos mais importantes. E por isso eles orquestraram a nível nacional uma campanha difamatória, uma campanha baixa, suja, sem dar a nós sequer o direito da defesa, um julgamento inquisitivo, tentando sempre denegrir a imagem da entidade de uma classe que sempre foi o esteio deste país. Mas por quê? Porque eles sabiam muito bem que o setor produtivo não ia aceitar mais esses tecnocratas, esses mandruvás, esses politiqueiros continuar mandando no país. Nós já estávamos cansados de delegar a incompetentes. E nessa hora, minha gente, foi aquela campanha. É radical direita, é extremado, é antiprogressista. Sabem por quê? Doutor Caiado. Porque eles sabem que eu penso. E por isso eles tiveram que, de uma certa maneira, lançar à população brasileira uma imagem totalmente distorcida. Mas vocês vão me conhecer nessa campanha e vão realmente saber quem é Ronaldo Caiado e quem é a União Democrática Ruralista. Muito obrigado. Luiz Augusto Falcão, de Veja, vai perguntar para Paulo Maluf, do PDS. Falcão tá aí? Tá lá. Eu queria saber o seguinte, na Bolívia, na semana passada, o senhor disse que iria agir como um libanês, iria pechinchar também em relação à dívida externa. Como é que vai ser essa pechincha com os credores internacionais? Eu explico. Os títulos brasileiros que foram negociados lá fora, esses títulos foram negociados no momento da sua negociação pelo índice 100. Por exemplo, um título de $1 milhão por $1 milhão. Um empréstimo de $2 milhões por $2 milhões. Mas já me dizia também um velho libanês, nunca proteste uma duplicata, porque quando você não protesta, ela vale 100. Se você protesta, quem perdeu é você que é o credor, porque ela fica valendo só 60. Você fez a vantagem do devedor. O que foi a moratória? A moratória foi uma concordata. Então o título brasileiro, em vez de valer 100, vale 50, vale 40, vale 30. E até nos últimos 15 dias, quando o Brasil parou de pagar, vale só 0,28. O que fez a Bolívia de maneira inteligente? É um dos países que termina este governo sem dever nada na dívida externa. Por quê? Porque negociou ela toda pelo seu valor secundário, ou seja, pelo seu valor de bolsa. E o que faz o Brasil? O Brasil fez o pior acordo contra o Brasil. Parece que as autoridades monetárias eram sócios dos bancos estrangeiros, que só engordaram o balanço dos bancos estrangeiros. Ou seja, o Brasil, sobre um título que vale 30%, está pagando o juro igual a 100%. Então está pagando três vezes e meia o juro. Está pagando um juro de 35% ao ano em dólar. E o Brasil está amortizando também pelo seu valor inicial. Pois bem, então o que eu faria eu? O meu sangue libanês, que eu me orgulho, 4.000 anos de sangue fenício, eu que encostei a minha barriga no balcão, eu que comecei a minha vida como balconista, eu iria lá pedir um desconto. Ou dá um desconto ou nós não vamos pagar mais, porque o Brasil já foi suficientemente explorado. O Brasil teve um superávit na sua balança comercial em 88 de 19 bilhões de dólares. E quanto é que nós temos em caixa? 0. Ou seja, a dívida externa é como uma caixa d'água. A saída é de 8 polegadas, a entrada é de 4. Nunca essa caixa vai estar cheia. Portanto, é assim que eu iria renegociar a dívida externa. De maneira realista, exigindo um abatimento dos credores. Doutor Maluf. Alex Onix, da Folha da Tarde, pergunta para
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Eu queria saber do Lula a que ele atribui a sua queda nas pesquisas. No começo do ano ele estava em primeiro e segundo lugar e agora vem caindo cada vez mais. Eu queria saber se ele atribui essa queda, essa coligação, essa confusão em relação ao seu vice que deu no vice do Rio Grande do Sul, Bisol, ou ao desempenho das prefeituras do PT pelo Brasil afora. Olha, eu não atribuo as quedas na pesquisa de opinião pública nem as prefeituras, nem as greves, nem a questão da escolha do vice. Da mesma forma que quando eu estava com 17% ou 18% em janeiro, eu também estava até viajando e estava crescendo nas pesquisas de opinião pública. Eu acho que uma pesquisa, ela retrata o pensamento momentâneo de uma parcela da sociedade e que pode mudar de acordo com o discurso, de acordo com a imagem, de acordo com o ato político que você possa causar em um determinado momento. Eu estou convencido que agora que começamos a fazer campanha, estou convencido que poucos candidatos ainda estão indo para a rua fazer campanha. Nós começamos a ir para a rua fazer campanha, inclusive já com o vice. Acho que o problema do vice não teve nenhuma implicação nas quedas de opinião pública e das pesquisas, e acho que nós vamos recuperar isso no debate. Eu estou convencido que, na medida em que começamos a levar a proposta do partido e da Frente Brasil Popular, na medida em que começamos a apresentar o vice, inclusive com o apoio dos companheiros do PV, que mesmo tendo um candidato, eles vão apoiar a candidatura Lula pela Frente Brasil Popular, nós entendemos que vamos crescer em São Paulo, vamos crescer no Brasil, e acho que quem tiver alguma dúvida pode acreditar que dia 15 de novembro nós vamos disputar o segundo turno. É importante saber quem é que vai disputar com a gente. Eu estou convencido disso. Eu tenho feito peregrinação por esse país e tenho achado extraordinária a participação do povo. É engraçado que alguns candidatos, inclusive, estão evitando de ir para a rua fazer comício, ou seja, porque percebe que tem determinadas pessoas que não têm a menor condições de ir para a rua fazer comício. Nós vamos para a rua fazer comício, seja estação de trem, de metrô, seja ponto de ônibus, aonde tiver aglomerado de pessoas, nós vamos fazer comício. E eu acho que isso, com a militância política que nós temos, com a militância política da Frente Brasil Popular, eu penso que nós não temos que estar preocupados com pesquisa agora. Eu vou dar apenas um exemplo. Se pesquisa valesse, a companheira Luiz Erundina não tinha ganho aqui, se pesquisa valesse, o nosso companheiro Arthur Virgílio não tinha ganho as eleições de Manaus. Já deu 2 exemplos. Vamos lá? Para fazer a pergunta para o último candidato, Afonso Camargo, do PTB, o jornalista é Marcelo Bauer, de O Globo. Está lá em cima. Marcelo vai fazer uma pergunta de, no máximo, 30 segundos para uma resposta do senador Afonso Camargo, candidato do PTB, de 2 minutos. Senador, muitos companheiros do senhor têm falado que a candidatura do PTB não chega até 15 de novembro. Eu queria que aqui o senhor deixasse claro se a sua candidatura é para negociação ainda em primeiro turno ou se o senhor pretende ir até 15 de novembro com essa candidatura. É evidente que é para valer. É que quando te fala alguma coisa no país, sempre eu procuro ver o que está por trás daquilo que a gente diz. Nós somos o país de pouca verdade e estamos até... Mentira no país é sinônimo de esperteza. E o comentário que eu fiz é que a eleição em 2 turnos, ela é feita para afirmação partidária no primeiro turno. E foi exatamente essa bandeira que eu carreguei para ser o candidato do meu partido. Foi dentro dessa bandeira que eu saí candidato do PTB quando todo mundo imaginava que eu não seria o candidato. Então eu afirmo o partido e no segundo turno se fazem as coligações. E exatamente nessa expectativa que eu achava que o nosso encontro seria um encontro bastante afável, bastante respeitoso, né? Baixou o nível em alguns momentos. Nessa hora, o pessoal que radicaliza leva uma tremenda vantagem sobre os disciplinados como eu, né, que cumpro ali os segundos. Mas, de qualquer forma, 2 de nós aqui vão estar no segundo turno. E os outros vão ter que compor com aqueles 2 que foram para o segundo turno. O que se analisava é que era possível que tanto os grupos de esquerda, os grupos mais liberais, pudessem fazer alguns entendimentos se a aritmética estivesse de tal forma que se houvesse o risco de não ir nenhum candidato com proposta socialista para o segundo turno ou um candidato com proposta liberal, o que não seria bom para o eleitorado. Agora, pelo que eu percebo,
sentindo inclusive o que ocorreu depois da minha convenção, declarações de outros, eu não tenho mais nenhuma dúvida, não vai haver nenhum entendimento e todo mundo vai até 15 de novembro. Essa é a convicção absoluta que eu tenho hoje da avaliação que eu faço. No próximo bloco, que é o último bloco do programa, os candidatos vão se despedir. Antes eu quero lembrar que aqui estão 9 de 11 candidatos convidados. Os candidatos do PMDB, Ulisses Guimarães, e PRN, Fernando Collor de Mello, não aceitaram participar desse programa. No próximo bloco, então, a despedida dos candidatos. Até já. O 8º e último bloco do programa, primeiro encontro dos presidenciáveis. Pela ordem guardada durante todo esse programa, cada candidato terá agora 2 minutos para suas últimas colocações. Começando, então, pelo senador Covas. Eu quero terminar por onde comecei, mas quero acrescentar um agradecimento adicional. Eu quero acrescentar um agradecimento a Marília Gabriela, que de forma tão significativa acabou por conduzindo este agrupamento desordenado a um bom porto. Eu quero dizer que eu gostaria de ter tido a oportunidade de falar sobre alguns temas. Deliberadamente não procurei apartear. Achei que com isso não dificultaria a discussão. Gostaria de poder colocar um pouco mais o problema da dívida interna. Gostaria de desmistificar um pouco este problema da desapropriação de propriedade produtiva no que se refere à reforma agrária. Gostaria de colocar um pouco o problema de salário que foi tão discutido. Não vejo como resolver problema salarial se não se pensar num problema... se não pensar no problema de produtividade, se não pensar no problema de tecnologia, se não pensar no problema de distribuição de renda, se não pensar no problema de investimentos voltados para essa área. Mas, enfim, isso não é o mais importante nesse instante. A afirmação que eu queria deixar, no instante em que faço questão de cumprimentar cada um dos que aqui estão presentes, renovando a minha afirmação inicial de que prestaram um serviço à democracia, e a Rede Bandeirantes por nos acolher, eu queria dizer pura e simplesmente o seguinte: eu sou um político e tenho profundo orgulho de ser um político. Na minha visão, é absolutamente possível compatibilizar política e honra, política e dignidade, política e compostura. Sou candidato à presidência da República na condição de político. E não quero esconder de ninguém este fato. Como de resto, não quero esconder de ninguém nada do meu passado ou as minhas ideias para o futuro. Sobre essa nação, pesa uma imensa hipoteca. Tudo aquilo que de dívida temos no nosso presente, a nossa dívida interna, a nossa dívida externa, a nossa dívida social, nós tentaremos resgatar ao longo do processo no exercício do poder. Obrigada, senador. Doutor Brizola. Gostaria de precisar 2 ou 3 questões que ficaram na discussão. Por exemplo, falou-se muito na questão da inflação, dívida interna, dívida externa, essas questões. Eu gostaria de me referir mais uma vez aqui o que disse numa parte, que nos Estados Unidos há uma enorme dívida interna, não é verdade? Um enorme déficit em matéria de comércio, déficit comercial. E lá não há inflação, com aquele enorme déficit fiscal. Quer dizer que a questão da inflação precisa se assumir verdadeiramente as suas causas. Enquanto não fizermos isto, não adianta choques como esse que deram na Bolívia, porque aquilo marginaliza uma parte da população, como aqui ocorreu, como está ocorrendo em quaisquer dessas nações latino-americanas que estão dando esses choques. Quanto a essa questão das pesquisas, para mim estão sendo promocionais. Quando eu fui candidato ao governo do Rio de Janeiro, dona Sandra Cavalcante, nos meses de junho e julho, alcançava os mais altos índices. Chegou a ter 62%, enquanto eu me encontrava lá embaixo com 6%. Ao final, ela acabou em 4º lugar. A questão dos juros, eu gostaria de precisar que os juros não estão no mercado, não é uma questão de mercado. Os juros são fixados praticamente pelo Tesouro norte-americano. Enfim, está finalizando aqui essa pequena fração de tempo. Quero agradecer a Bandeirante, quero render as minhas homenagens à nossa coordenadora, nossa mediadora.